nos conserte e nos converta e nos faça voltar, Senhor, a esse primeiro amor. Esse é o desejo, Senhor, do nosso coração. E se você confirma comigo essa oração, diga um amém bem forte. Glória a Deus. Paulo Sérgio. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Diga glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Está em Mateus capítulo 22, versículo 36 e 37. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Versículo 37 diz: respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Por favor, vamos ler de novo. Versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Versículo 38, Jesus continua: este é o primeiro e maior mandamento. Glória a Deus, somente até aqui. Amados, nós estamos vivendo em uma época, século 21, onde a igreja presente, a atual igreja, ela tem amado muito este presente século. Ela está amando muito o mundo. Os fariseus fizeram uma pergunta a Jesus, tentando provar Jesus, tentando fazer com que Jesus negasse a lei. Ele disse: Senhor, qual é o maior mandamento? Por quê? Porque existiam mais de 600 mandamentos. Então, era mandamento demais, era regra demais, era muito legalismo, era isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Era lei para tudo quanto fosse ter que viver a vida secular, normal. Tinha lei para tudo, irmão. Tinha lei para quanto você podia andar no sábado. Tinha lei para muitas coisas. Então eles tinham, Vitória, um questionamento: qual é o maior mandamento? Porque eles classificavam os mandamentos em duas. Os mandamentos maiores, eles querem dizer e mais importantes, e os mandamentos inferiores, ou seja, os menos importantes. Ao que Tiago vai dizer: se alguém quer viver da lei e infringir sequer uma vírgula da lei, ele já perdeu toda a lei. Tiago vai escrever isso lá na sua carta, capítulo 2, versículo 8. Então agora Jesus, ele vai dar uma resposta. Ele diz: ora, o maior mandamento da lei foi a pergunta do homem. E ele diz para o fariseu: ame o Senhor, o teu Deus. Nessa noite eu quero te perguntar: quem é o teu Deus? Você sabe quem é o teu Deus? Será que você sabe de ouvir falar? Se eu fizer uma pergunta e me disserem assim: Paulo Sérgio, você conhece a Rebeca? Conheço. A Rebeca, filho do Itamar? Conheço demais. Mas se eu vou perguntar a Rebeca: Rebeca, eu te conheço de fato? Não conheço. Não conheço. Por quê? Só quem conhece a Rebeca é quem convive com ela, é a mãe dela, é o irmão dela, é quem está próximo a ela diariamente, noite e dia, dia e noite. Agora eu volto à pergunta: quem é o teu Deus? Você conhece o Deus que você serve? Ou você só conhece porque escuta o pastor Ronaldo falando, porque vem para os cultos, porque o David diz adore a Deus, aí você diz glória a Deus? Mas que Deus você está dando glória? Você já se relacionou com Ele? Você já teve uma experiência com Ele?
O nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Quando Ele cria o homem para se relacionar com Ele. Então nós temos este culto com a temática voltando ao primeiro amor, ou de volta ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? É que se um dia você viveu o seu auge da vida espiritual, Jesus está te chamando, volta. Se um dia você viveu o seu melhor momento da vida com Deus, se um dia você falou em mistérios com Deus, se um dia você orava sem se preocupar com o relógio, se um dia você lia a Bíblia porque você tinha curiosidade de conhecer o que Deus tinha para te revelar através das Sagradas Escrituras, se um dia você teve essa experiência com o Espírito Santo e foi renovado, foi batizado, agora você está cheio do Espírito Santo, se um dia você viveu isso, o Senhor nos chama, volta ao primeiro amor. Se um dia o teu coração ardeu pela hora do culto, se um dia você chegou no culto com o louvor preparado, por quê? Porque você estava ansioso em receber uma oportunidade, porque a sua ansiedade era louvar ao Senhor no culto, e você passa o culto todo adorando a Deus. Se o pastor te der uma oportunidade, se o irmão te der uma oportunidade, você está pronto, já tem um playback separado, é esse louvor que eu vou louvar. Se um dia você viveu assim, você era feliz e não sabia. Porque amar a Deus é devoção, é volição. O que é isso? É uma decisão racional. É eu saber por que eu estou aqui, é eu saber o motivo para o qual estou aqui. Por que você está aqui, irmão? Por que você está aqui? Pense aí, não precisa me responder. Eu parei de pregar, Messias, para a igreja da glória. Eu parei de pregar para a igreja pular, rodar e sair daqui e não acontecer mais nada. Ficar aqui, não. Eu agora prego para que você pense. Para que você, porque hoje nós estamos vivendo numa época, pastor Ronaldo, que o povo tem preguiça até de pensar. Preguiça até de pensar. Por quê? Porque eu falo para eu estou lá no trabalho, eu vou fazer uma conta, aí lá eu na calculadora, 7 mais 8 mais 3. Por que eu não fiz na cabeça? Preguiça de pensar. Aí vai usar a calculadora. Preguiça de pensar, irmão. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo com nós? O que está acontecendo com a Almadesp? O que está acontecendo conosco, irmãos? É hora de voltarmos ao primeiro amor. É hora de reavivarmos, irmãos. Isso tem que partir de quem? De nós. Não vai vir um anjo aqui e pegar você pela mão, tomar força. Não, irmão. Quem faz as coisas assim é o outro lado. Nós não, o Espírito Santo do Senhor não trabalha assim. É só se nós dermos lugar. Mas se nós não dermos lugar, o Senhor diz o quê? Ame. O maior mandamento é ame o Senhor teu Deus. É uma ordem, não é uma sugestão, não é um conselho, é uma ordem. Ame ao Senhor teu Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer: onde está o teu amor? Onde está o teu amor? O nosso amor, irmão, está no trabalho. O nosso amor está nas coisas seculares da vida, numa série. O nosso amor está em qualquer coisa, menos nas coisas de Deus. E ele disse: você sabe qual é o maior mandamento mesmo? O maior mandamento é: ame o Senhor teu Deus. Vai além, irmãos. Vai além de vir ao culto. Vai além de vir para os ensaios. Vai além de vir para as reuniões aqui na igreja.
devoção sem amor é legalismo. E amor sem devoção é ilusão. Devoção sem amor é legalismo. E o legalismo e o amor sem a devoção é uma ilusão. O amor, irmãos, é o sentimento dentro de nós que faz com que domine o centro das nossas decisões. Então, se eu amo a Deus de todo o coração, fala de centro de decisão. Tudo que eu for fazer, tudo que eu for agir, eu vou agir de acordo com esse amor que está no meu coração. Todas as decisões que eu vou tomar na minha vida está baseada nesse amor. Peraí, será se Deus se agrada do que eu vou fazer aqui agora? Será se Deus se agrada da decisão que eu vou tomar agora? Eu estou indo para o culto, será se Deus está se agradando do meu culto? Preocupação, sentimento. Eu vou deixar isso mais claro. O amor, ele nos muda. O amor, ele nos transforma. O amor, ele tira a timidez. O amor, ele tira a vergonha. O amor, ele lança fora todo medo. O amor, ele nos enche de ousadia. O amor, aleluia, é o sentimento puro, genuíno, que brota no coração do ser humano e lhe dá forças para tomar atitudes. O amor, ele nos implica a ter uma ação. Ninguém ama só de boca, não. A mãe não ama o filho porque ela diz que ama, não. Ela ama o filho porque ela carregou por 9 meses dentro da sua barriga. Ela amamenta durante muito tempo. Ela fica acordada de madrugada. Se o menino fica doente, leva para o hospital, gasta dinheiro, compra remédio. Toda a sua vida paralisa. E ela vive agora uma vida em torno da criança. Por quê? Isso é amor. Eu não sei se você está entendendo. Mas será se houve mudança na sua vida por causa do teu amor a Deus? Será que você mudou alguma coisa na tua vida por causa do amor que você tem a Deus? Porque o amor, ele traz mudança. Eu vou citar um exemplo fácil. Eu andava com meus amigos. Eu era livre para ir e vir. Eu podia fazer qualquer coisa. Mas a partir do momento que eu conheci a minha esposa e eu passei a amá-la, o amor me mudou. Eu já não tenho mais uma vida de solteiro. Os meus amigos dizem: Paulo, você acha que tu mudou? Tu ficou besta? Não, é o amor que eu tenho pela minha esposa me fez mudar. Aonde eu andava, não ando mais. Fez mudar a minha forma de pensar, a minha forma de viver, a minha forma de agir. Porque o amor nos muda. O amor traz consigo responsabilidades. Eu tenho certeza que você era um, mas quando você conheceu a sua esposa, você se tornou outro, por causa do amor. E quando veio o seu filho, aí é que muda mesmo. Muda ou não muda? E o nosso amor por Deus não nos muda por quê? Por que o amor a Deus não nos muda, Messias? Sabe por quê? Porque de fato nós não o amamos. O nosso amor é um amor falso. É hipocrisia. É da boca para fora. O Senhor diz em sua palavra: muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O amor não é sobre palavras, o amor é sobre atitudes. E Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda os teus pensamentos, Ele sonda as tuas intenções, e Ele está sabendo o que você está pensando exatamente agora. Se você está com raiva da minha voz, se você não está gostando da mensagem, Ele está pensando, Ele está sondando agora. Quer você goste, quer não. Essa é a mensagem que Deus traz para nós.
David leu um texto, esse texto que ele leu, eu chorei lendo ele ontem. Eu cheguei do trabalho e comecei a ler a Bíblia, e eu me deparei com o texto de Oséias 11, e eu comecei a ler ali o amor de Deus pela nação de Israel. E quando eu me deparei no versículo 8, que ele diz assim: como eu me esquecerei de ti? Como eu vou te abandonar, Efraim? Como eu vou virar as costas para ti, Israel? Mesmo depois de tantos defeitos, de tantas vezes Israel virar as costas para Deus. Aí Deus olha para ele: como eu vou virar as costas para ti? Meu coração está, ele diz, meu coração está inflamado por uma compaixão. Isso é amor. A palavra amarás o Senhor teu Deus aqui é ágapo, é um amor sacrificial. Não é um amor eros. O amor eros é o amor de desejo, o amor de satisfação. Agora o amor, esse amor que a Bíblia diz, é o amor ágapo ou ágape. É um amor sacrificial, é um amor onde eu me sacrifico em demonstrar esse amor. Mas a nossa geração acha que sacrifício é 1h30 de culto. Acha que 1h30 de culto é sacrifício até demais. Eu vou te explicar uma coisa simples. Eu tinha deixado o hábito de orar à noite com a minha esposa. E a minha esposa passou a assistir uma série na Netflix. E aí eu ficava estudando a Bíblia, a palavra de Deus, e ela ficava na série. E isso foi passando. Nessa arrumação, ela assistiu para mais de 4 séries. Nessa arrumação, passou-se mais de 5 meses. E era série, terminava uma série, começava outra série. Quando eu disse: amor, agora vamos orar agora antes de dormir, Deus está me incomodando, vamos orar antes de dormir. Antes de dormir agora a gente ora. Isso está mais ou menos com 1 mês. Não é que as atitudes da minha esposa começou a mudar? Eu vejo agora a minha esposa lendo a Bíblia, coisa que eu não via. Eu vejo agora a minha esposa tacar o louvorzão no volume 100 e começar a arrumar a casa. Eu vejo agora a minha esposa com mais sede das coisas de Deus. Tudo por uma pequena mudança antes de dormir. Orar. Mas não é orar: Senhor, tem misericórdia. Orar. Falar com Deus. Se derramar, entregar a Ele as tuas ansiedades. Senhor, hoje eu fiquei triste por causa disso. A minha mente pensou isso. Ser sincero de todo o teu coração, de toda a tua alma. Porque quando a gente ama alguém, a gente compartilha a nossa vida com ela. Sabe aquela amiga que tu gosta muito, tu ama ela, tua mãe, tu não conta tudo para ela, todo o teu segredo. Por que não conta isso para Deus em oração? Porque na verdade falta o amor. Agora eu te digo, o Senhor, Ele é um noivo da igreja, nós somos a noiva dele. Como um noivo será feliz com sua noiva sem relacionamento, sem intimidade? Não tem como. Como que o Messias ia gostar da Raíssa se ele não conversar com ela? É assim, olhou e pronto. Como que cria o sentimento? É no dia a dia, é nas conversas diárias. É o Messias contando o dia dele, contando as dificuldades, contando as alegrias. Como é que você está? Está tudo bem? Isso é relacionamento, é se importar com o sentimento do outro. Tá bom, Paulo, já entendi. Pois então vamos aplicar. Você se importa com o sentimento de Deus sobre você? Você se importa quantas vezes você se entristeceu o Espírito Santo?
com conteúdos que você viu que não deveria ver, com fofocas que você fez que não deveria fazer, com conversas que você não deveria ter conversado e você conversou. Porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra torpe que nós falamos, irmão. E Tiago vai dizer: seja todo aquele tardio para falar, tardio para se irar. Deus deu 2 ouvidos para ouvir, irmão. Tem gente que fala, conversa, mas se vai orar não tem 1 minuto de palavra para falar com Deus. Por quê? Porque não tem relacionamento. Deus é como se fosse um estranho. Como é que tu vai falar com um estranho? Como é que a tua conversa vai fluir com uma pessoa estranha? Da mesma forma, não tem como a tua oração fluir com o teu Deus, porque tu não tem relacionamento com Ele. Ele na verdade é um estranho. Eu quero, irmãos, acreditar que vocês estão entendendo essa mensagem. Eu quero acreditar que vocês estão entendendo, raciocinando sobre isso. A nossa vida é como um relacionamento com Deus. Ele é o nosso amado, Ele é o amado da nossa alma. Nós somos a sua noiva, e Ele virá nos buscar. Mas Ele só vem buscar uma noiva adornada. Ele só vem buscar uma noiva que se relaciona com Ele. Aleluia. Uma noiva que tem vida com Ele, que compartilha a sua vida com Ele. A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: mas Senhor, eu preguei no teu nome, mas Senhor, eu orei no teu nome, eu curei no teu nome, milagres no teu nome. Aí o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Já pensou? Tu nasceu na igreja, viveu na igreja, a tua vida toda na igreja, e quando chega lá o Senhor te dizer: eu não te conheço. Porque estava na igreja, mas não tinha relacionamento com o dono da igreja. Ouvia a palavra, mas não tinha relacionamento com o Deus da palavra. Pregava a palavra, mas não orava com o Deus da palavra. Aleluia! E isso tudo é legalismo, se não estivermos na essência do amor. É momento de voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor, irmão, é muito mais do que um sentimento de nostalgia. Não é nostalgia não. Voltar ao primeiro amor é voltar para um lugar de onde nunca deveríamos ter saído. É voltar para aquele que nunca deixou de nos amar. A saber, esse é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em 1 João que Deus é amor. Aleluia. Mas nós não conseguimos amar a Deus, não conseguimos amar a sua palavra, não conseguimos amar a sua obra, não conseguimos nem sequer prestar atenção na pregação da palavra. Quer ver a minha esposa ficar chateada? Quer ver? Ela disse assim: amor, hoje lá no trabalho, aí no momento que ela começa a falar os seus dilemas, aí eu faço isso aqui, Raiz. Sabe o que ela para de falar. Quando de repente eu: o que foi, amor? Conta. Você não está prestando atenção em mim? Fica aí no teu celular. Porque quem ama quer atenção. Mas nós não conseguimos nem dar atenção a Deus. Não conseguimos passar um culto sem mexer no celular, sem conversar com uma pessoa do lado. Não. Isso é para mim, vale para mim também. Culto é um momento de devoção para Deus. Mas nós viemos para o culto. É a única coisa que nós fazemos. E nem nesse pequeno momento nós conseguimos se entregar por inteiro. Quando a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo coração, é completude. De toda tua alma, é completude da alma. De todo o teu entendimento, raciocínio, inteligência. O que é isso? Eu te quero por completo. Porque só está o teu corpo aqui. A tua mente está
está lá fora. Aleluia, eu te quero por inteiro. Só está teu corpo, teus ouvidos aqui, mas o teu sentimento, a tua alma está ansiando a hora do culto acabar, para tu sair por aquelas portas e comer, sei lá, o pastel, a pizza, falar com o teu amigo no zap, conversar com um grupo de amigas, sei lá, assistir um filme, uma série. Eu não sei o que tu vai fazer depois do culto, ou o que tu faz antes do culto, mas pelo menos no período do culto, rende o teu melhor para Deus, para ver se talvez assim o Senhor trabalhe em teu coração. Porque na hora do culto nós abrimos a boca, mas no cinema nós ficamos com os olhos grilados. Amantes do século, amamos esse mundo. É bem capaz de Jesus voltar e nós dizer assim: Senhor, eu vou ficar aqui mesmo. Eu não quero ir para o céu não. Não volta agora não, Jesus, fica aí. Eu ainda quero me formar, eu ainda quero namorar, eu ainda quero me casar. Irmão, eu quero também. Eu quero ter meu filho ou uma filha. Mas se Jesus voltar agora, eu dou graças a Deus. Ah, se Jesus voltasse agora, que acabava com o meu dilema, que acabava com o meu sofrimento, que acabava com esse negócio de trabalhar toda segunda-feira, que acabava com essas contas, boleto, cartão para pagar, acabava com tudo isso, e eu ia para o céu de glória, na presença de Deus, onde há fartura de alegria nessa terra. A gente ama muitas coisas dessa terra, irmãos. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós corremos risco de estar na igreja, mas o amor da igreja não está em nós. Estamos na igreja, mas nós não estamos em Cristo. Estamos dentro do centro religioso. O Espírito Santo está aqui. Nós estamos na porta do céu. Mas é como se nós desse rabisaca e pouco se importasse para a presença do Senhor. Irmão, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Jesus, ele faz questão de dizer: esse é o maior mandamento, esse é o primeiro e maior mandamento. E ele vai dizer: de tudo isso depende a lei e os profetas. Ou seja, isso aqui é a raiz de tudo, o amor. O amor é a raiz de tudo, é a fonte de tudo, é o motivo de tudo, é a razão, a causa, o efeito. Tudo é em torno desse amor. E Paulo vai dizer: olha, agora permanece, que ele disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tivesse amor. E ele vai falando, ele vai falando. E no final ele encerra assim: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é qual? Por quê? Por que o amor é maior que a fé? Por que o amor é maior que a esperança? A fé só é necessária enquanto nós estivermos aqui. Quando nós estivermos no céu, não precisa mais de fé, irmão. A esperança da igreja é a vinda de Jesus. Quando Jesus voltar aqui e nós estivermos no céu, não precisa mais de esperança, mas o amor vai permanecer lá. O amor vai permanecer lá por toda a eternidade. Por quê? Porque o amor é uma pessoa. O amor é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós falamos isso para o mundo, mas isso também é para nós. Aleluia.
aleluia, em Apocalipse capítulo 2, versículo 5 em diante, ele vai dizer: lembro que tenho porém contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Ele está dizendo: volta para Jesus. Volta a orar como você orava. Volta àquela essência da fé genuína que tu tinha, que era baseada no teu amor por mim. É hora de voltar a dar o teu melhor. É hora de arregaçar as mangas. Irmão, o nosso mal é que nós não conseguimos fazer mais que duas coisas. Nós não conseguimos trabalhar e servir a Deus. Parece. Por quê, irmão? É porque a gente limita Deus só aqui, ó. A gente limita Deus. Aleluia. Parece, sabe o que, pastor Ronaldo? Nós estamos numa mescla entre o sagrado e o mundano. Entre o domingo e a segunda-feira. Entre o culto e o trabalho. O sagrado é só no domingo. Na segunda-feira mudou, é vida secular. É igual aquele meme, né, Messias? A noite de um jeito, de dia de outro. A noite de um jeito, de dia de outro. A noite de um jeito, misericórdia, irmãos. É domingo de um jeito, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta de outro. Meu Deus, irmão. A nossa vida espiritual, Vitória, não está só aqui, está na minha casa, está no meu trabalho, está na minha faculdade. Não há separação. Você não é só filho de Deus na igreja, você é filho de Deus na sua casa, você é filho de Deus no seu trabalho, você é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não está aqui nessas quatro paredes. O Espírito Santo, ele quer estar em nós, e aonde nós estivermos, o Espírito Santo está, porque ele está em nós, ele opera em nós e através de nós. E isso não limita o Espírito Santo só aqui. Eu quero ler um texto autoral, que quando eu estava preparando essa mensagem, eu escrevi. Tenho todo um esboço aqui, irmãos, mas eu não quis me deter ao esboço. Quis pregar de forma simples e fluida. Mas eu quero ler aqui para você. O texto diz assim: volte ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor não é apenas lembrar como era no começo, mas é se arrepender por ter trocado o essencial pelo passageiro. É voltar a amar Jesus como amávamos antes, ou até mesmo mais do que antes. É reconhecer que fomos infiéis, como uma noiva adúltera, cercada por amantes que só alimentam os desejos da carne. O mundo, na verdade, tem sido o novo amor de muitos, mas a palavra de Deus adverte: filhinhos, não ameis o mundo nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus nos chama de volta, e Ele não quer metade do nosso coração, Ele nos quer por inteiro. Ele é o amor verdadeiro, o noivo fiel, que nos amou primeiro. Voltar ao primeiro amor é deixar os ídolos, é correr de volta para aquele que nunca deixou de nos amar. Lembra de onde tu caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. A parábola é só uma. Ele conta a história da ovelha que estava dentro do aprisco e se perdeu. Ele conta a história da dracma que estava dentro de casa e se perdeu. E aí no final ele vai contar a história do filho pródigo. Na história do filho pródigo tem 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo pede a herança e vai para fora. O filho mais novo era a 100ª ovelha. E o filho mais velho? O filho mais velho era a dracma que se perdeu dentro de casa. Às vezes nós achamos que o filho pródigo é o que está lá fora, mas tem filho pródigo dentro de casa também. Tem filho pródigo dentro da igreja também. Diga-se comigo: Senhor, eu quero ser
um vaso novo. Me molda, transforma o meu caráter. Me dá um amor genuíno pela tua presença, pela tua palavra. Diga: Senhor, aviva a chama em meu coração.